E aí pessoal, tudo bem? Então vamos dar prosseguimento à aula 4 aqui, linguagem de programação da disciplina da usinagem CNC, né? Comando numérico computadorizado. Bom, então pessoal, como nós vinha falando, nós estávamos começando a falar sobre as funções preparatórias, né? Função G. Então existem várias funções G, cada uma para uma finalidade. Por exemplo, como nós já comentamos, a função G20. Tá? A aplicação dela é para referenciar a unidade de medida em polegada. Então, quando tua máquina CNC quer fazer uma programação em polegada, tu vai colocar G20 para informar a máquina que tu está trabalhando, aquelas medidas que tu está colocando, aquelas coordenadas que tu está colocando em X e Z são em polegadas. Já a função G21 possui a mesma finalidade da função G20, porém é para uma unidade de medida no sistema métrico. Então, por exemplo, se nós colocarmos as coordenadas x20, z20, a gente está dizendo para a máquina x 20 mm no eixo x, né, e 20 mm no eixo z. Então é a mesma função da G20, só que para o sistema métrico. Uma outra função importante é a função G90, tá? Que é o sistema de coordenadas absoluta. Vocês já fizeram alguns exercícios de coordenadas absolutas e coordenadas incrementais. Vocês sabem que existem diferenças entre os valores que a gente descobre lá em coordenadas absolutas e coordenadas incrementais. O que ocorre é que precisamos informar a máquina se nós estamos trabalhando em coordenadas absolutas ou em coordenadas incrementais. Para avisarmos a máquina que estamos trabalhando em coordenadas absolutas, nós temos que colocar o código G90. Assim, a máquina sabe que a gente vai executar então as operações em coordenada absoluta, tendo uma origem prefixada para a programação. Já no caso do sistema de coordenada incremental, nós utilizamos a função G91. Assim, né, todas as medidas são feitas através da medida anterior, né? E como vocês já fizeram alguns exercícios, a gente avisa a máquina então que com o G91 nós vamos trabalhar no sistema incremental. A função G92, outra função G, estabelece um limite de rotação e estabelece também uma nova origem para o sistema de coordenadas. A função G92, juntamente com o código S e mais 4 dígitos, é utilizada para limitar a rotação máxima do eixo árvore. Né? Então, por exemplo, G92, S2500, M4. A gente está dizendo para a máquina não passar de 2500 RPM e manda ligar. Né? M4 é uma função para ligar a máquina no sentido anti-horário. A função G92 ela vai ser utilizada junto com a função G96, que a gente vai ver mais adiante. Tá? Então, o G92 estabelece o limite para a rotação da máquina. Ah, para que isso? Ah, porque a máquina ela vai até 6.000 RPM, 7.000 RPM. Mas a gente não quer trabalhar nessa gama de velocidade. A gente quer uma velocidade mais baixa. Então, a gente pode limitar essa rotação. Tá? Eu vou falar primeiro o G92, tá? Que é o último aqui desse slide, só para fazer mais sentido com o G96, desculpa, para fazer mais sentido com o que a gente acabou de falar que foi o G92. O G96, então, ele estabelece a programação em velocidade de corte constante. O que é a velocidade de corte? Cada ferramenta tem uma velocidade de corte, que é indicada pelo fabricante. O G96, então, se nós colocarmos G96 S200, a gente está dizendo para a máquina, né, que nós estamos com uma velocidade de corte de 200 metros por minuto, que é indicada lá na caixa da pastilha ou na caixa da ferramenta. Isso nos leva, então, que a própria máquina calcula a rotação conforme o diâmetro que ela está usinando. Tá?
isso faz variar a velocidade. Então, como se o torno ficasse acelerando, desacelerando, conforme o diâmetro do material que ele está usinando. Isso, então, essa função, geralmente, ela vem, após essa função G96, vem a função G92 para limitar a rotação da máquina, né? A rotação máxima que ela vai atingir. Porque em alguns casos, se tu vai usinar, então, um diâmetro muito pequeno, a rotação da máquina vai, com o cálculo, né, que vocês fazem na usinagem convencional, você sabe que vai dar um valor muito alto. E a máquina não tem capacidade para isso. E então a gente limita, né, para não ter problemas, para não trabalhar sempre no valor máximo da máquina. Bom, pessoal, então voltando agora ao G94, uma função importante. O G94 estabelece avanço em milímetros por minuto, tá? Ou polegadas por minuto, depende se a gente usou o G20 ou o G21. A função G95, ela estabelece então avanço por rotação, que é a mais utilizada nas nossas aplicações. Tá? Essa função então prepara o comando para computar todos os avanços em polegada por rotação, se foi utilizado o G20, e milímetros por rotação, se foi utilizado o G21. Outra maneira de programar a rotação do torno, a gente tem duas maneiras. A maneira em velocidade de corte, que o próprio torno calcula a rotação, e aí usa o G92 para limitar essa rotação máxima, ou a gente pode usar o G97 e estabelecer uma rotação constante. Então a gente programa a rotação. Então a gente vai fixar a rotação do eixo árvore, né, utilizando também o auxílio, né, da função S, que determina a velocidade, e a função M3, que manda ligar o torno, né, no sentido horário. Então, um exemplo seria N70 na linha 70, G97, S2500, M3. Então, a gente vai fixar. Então, todas as operações da peça serão feitas, então, com essa rotação de 2500 RPM.